Antes de mais nada, o Grêmio foi roubado, foi assaltado. Pode escolher a palavra que quiser. Hoje o Grêmio foi garfiado. Mas o Grêmio é maior do que isso. Mas não dá para esquecer o roubo que aconteceu. Eu vou falar aqui do futebol, o que o Grêmio fez. Se alguém tinha alguma dúvida que esse elenco não gostava do chefe, do Quinteiros, pode apagar. Porque hoje a maior prova foi essa. Antes de seguir meu comentário aqui mesmo da cabine da Arena, deixa eu te dar uma dica muito boa, cara. Quita boletos. Pra quitar aquele boleto grande que tu tá sem saldo na conta, ou quitar aquele Pix que estão te cobrando pra fazer e tu tá sem dinheiro. Às vezes o salário não entrou ainda, ou tu já gastou boa parte do salário, ou tu quer guardar a grana pra pagar outra conta e aquele boleto tá ali, vencendo, aquele Pix tá batendo na porta, o que tu faz? A quitaboletos.com.br resolve pra ti tudo de forma online. Passa os dados lá e depois a Quita acerta e você vai se acertar depois com a Quita Boletos, pagando até 12 vezes no cartão de crédito. E o melhor, ganha 10% de desconto no parcelamento com o meu cupom LEO10. Olha só, tá tudo na descrição do vídeo. A Quita Boletos, entra em campo, resolve. E depois você acerta com a Quita Boletos até em 12 vezes no cartão de crédito. Tá tudo na descrição do vídeo. Seguindo. Saiu Quinteiros e eles voltaram a correr, a dar carrinho, a se dedicar. E o futuro do Grêmio? Vamos nessa a partir de agora. Primeira coisa, eu preciso falar um pouco do jogo antes dessa barbaridade que aconteceu. Esse juiz tem que sair de camburão. Tem que sair de camburão da Arena. Eu preciso falar sobre isso, mas antes eu quero falar do jogo. Eu preciso falar do jogo, mas eu quero falar desse juiz safado. Safado. Kahneman. Kahneman. Que zagueiro exemplar. Botou o Valência no bolso. Grande Kahneman. Voltou como se estivesse jogando todo dia. Grande Kahneman. É uma pena que Wagner Leonardo e Kahneman não podem jogar juntos porque são canhotos. Não dá para fazer uma dupla de zaga canhota. Vamos ver a situação também do Wagner Leonardo, hein? Mas Kahneman voltou arrebentando. Que zagueiro. Kahneman. Aliás, lado esquerdo do Grêmio, hein? Marlon e Kahneman. Mordem muito. Tem que ser titulares. Dá um jeito, mano, Filipão que vier. Encaixa Kahneman e Wagner Leonardo no futuro, porque eles têm que jogar juntos. Não sei como, nem eu sei como, mas dá um jeito. Primeira coisa, o Grêmio correu do início ao fim. Antes, com Quinteiros, corria 5 minutos e parava. É nítida, é claríssima, não há dúvida que esse grupo de jogadores não queria mais o treinador. É uma pena que usaram o jogo do Mirassol para mandar um recado para a direção. Porque o primeiro tempo contra o Mirassol eles caminharam. Mas isso é água passada. Mas o Grêmio foi só correria? Claro que não. O Grêmio teve jogadores nas posições corretas. Primeira coisa, os laterais, tanto o João Pedro quanto o Marlon, ficavam mais. Ficaram posicionados, ajudavam a zaga. O Grêmio teve Vila Sante e Dodi protegendo o setor defensivo. Eu estou falando aqui de uma linha de 4 e mais 2 volantes. Eu estou falando do João Pedro, do Wagner Leonardo, do Gemerson e do Marlon. 4, mais 2 volantes. 5, 6. Eu estou falando de 6 caras que ficavam na defesa. Com o Quinteiros, com o Quinteiros ninguém ficava. O Grêmio sempre tinha 6 caras atrás para parar o Inter. E o Grêmio teve uma coisa hoje. Amor à camisa. O Grêmio teve enfrentamento, dedicação, vergonha na cara. É claro que não dá sempre para jogar com essa intensidade, porque se jogasse sempre assim, seria campeão. Mas não tem como jogar um jogo atrás do outro nessa intensidade. Mas hoje era necessário dar a resposta. O James Freitas, o auxiliar do Grêmio, fez um grande trabalho aqui taticamente. Posicionou a defesa do Grêmio, botou o Edenilson para fazer uma dobradinha com o Christian Oliveira, botou o Monsalve aqui para criar alguma coisa com o Brett White e o Marlon na esquerda. O Monsalve é um grande jogador, mas tem que levar a carreira dele a sério. O Monsalve, para fazer essas jogadas que ele quer fazer de tapinha pro lado, de efeito, tem que comer muito arroz com feijão. O Grêmio é muito gigante pro Monsalve brincar com a bola. E tá falando um cara aqui que acha que o Monsalve tem que ser titular. Porque o Cristaldo nem aparece. O Monsalve errou praticamente tudo o que tentou, mas pelo menos ele tentou. Diferentemente do Cristaldo que se esconde.
Então já é alguma coisa. O Grêmio teve vontade, teve muita raça e teve tática, como eu falei aqui inicialmente. O gol do Grêmio é o verdadeiro gol de xiripa. É o gol de xiripa. Bola pro Braith White, ele perde o gol, o Marlon chuta, bate, rebate, o Christian Oliveira chuta contra o gol, a bola bate nas costas do goleiro e entra. Gol contra do goleiro. Este é o verdadeiro gol de xiripa. Este é o verdadeiro gol de xiripa. Mas não interessa, gol é gol. O Grêmio terminou o primeiro tempo de uma forma exemplar. O Vila Sante, ele deu mais carrinho hoje do que toda a era Quinteiros. Veio o segundo tempo, e eu falei pro Júlio aqui, eu acho que o Grêmio vai parar de correr, os caras estão mortos. Não, o Grêmio correu. Correu até os 30 minutos do segundo tempo. Preparação física do Grêmio, hein? Preparação física do Grêmio, tá muito boa. Tá muito boa. O problema é que quando o Grêmio parou de ter intensidade, porque é impossível correr 90 minutos assim, o Inter botou a bola no chão. Começou a criar jogadas. E o Grêmio não tem um banco de reservas capaz de substituir os jogadores à altura. O Inter acabou empatando num pênalti infantil do João Pedro. Putz, Léo, mas não foi pênalti, cara. Eu vi o lance só uma vez do campo. Pra mim, o João Pedro vai com o braço aberto. Pra mim, ele já tinha feito isso contra o Atlético Mineiro, João Pedro. Vocês estão carecas de saber, aqui na arena. Já pulava com o braço aberto. É infantil, João Pedro, cara. Infantil. Aí o James começou a mexer na equipe. Camilo, o Camilo não pode jogar no Grêmio. O Camilo é muito ruim. Desculpa, Camilo, mas tu é ruim. Camilo joga com a coxa colada, não tem velocidade. Aravena entrou bem, errando, mas entrou construindo jogadas. E aí vem o maior roubo que eu já vi nesta história. Dia 19 de abril de 2025, entra para a história como um dos maiores assaltos do futebol brasileiro. O senhor Braulio. Esse cara não pode sair da arena, numa zona de conforto. Ele tem que sentir o bafo na nuca, tem que chutar a porta. Se não pode chutar ele, chuta a porta, chuta a parede. Fura o pneu do carro, sei lá, faz qualquer coisa. Não pode encostar, então xinga, porque esse cara assaltou o Grêmio. Ele deveria sair algemado, num camburão, porque o Grêmio foi assaltado. Ele foi chamado para o VAR. Ele foi chamado para o VAR e se negou a dar o pênalti. O VAR disse que foi pênalti, as câmeras disseram que foi pênalti, mas ele não quis dar. Ele não quis dar. Qual é o interesse dele? Qual é o interesse do Braulio? Nós temos que descobrir isso. Qual é o interesse do senhor Braulio em não dar um pênalti escandaloso? Não há interpretação, não há dúvida. É claríssimo o pênalti. Não há dúvida. O jogador do Inter sequer encosta na bola. Ele derruba o jogador do Grêmio. O VAR chamou para dar pênalti e ele não deu. O Grêmio deveria ter ganho esse jogo, mereceu na bola. O Grêmio passou 90 minutos jogando contra o árbitro, que deveria ter expulsado o Alan Patrick. No primeiro tempo ainda, quando fez uma falta no Dodge. E no segundo tempo, o Alan Patrick fez outra falta para amarelo, não foi expulso. Hoje o Grêmio jogou contra 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, juntando a cabine do VAR. O Grêmio jogou contra 20 hoje. 20. Mano Menezes, Felipão, tá tudo certo para anunciar. Tem que anunciar logo. Precisamos desses caras. O James fez um bom trabalho aqui, mas a gente sabe que não dá para jogar todo o jogo na base da vontade. É preciso ter técnica, ter tática, depois tem um jogo atrás do outro, vai precisar de gente cascuda. A situação do Grêmio na tabela de classificação não é boa, tem que abrir o olho. Precisa de Mano, precisa de Filipão. Não, agora, neste momento que eu gravo, faço o comentário aqui, não foram anunciados, mas tem que acontecer isso logo. Logo. O Grêmio precisa de trabalho. A situação do Grêmio na tabela do Brasileirão é ruim. Vem Godoy Cruz na Copa Sul-Americana. Esse jogo na Argentina vai decidir. Grêmio e Godoy Cruz estão empatados no grupo. E se o Godoy Cruz abre vantagem aí, só passa o primeiro, hein? Só passa o primeiro na Sul-Americana. Fomos roubados. Não sinta vergonha, torcedor, de falar essa palavra. Hoje nós somos roubados.